Sabe aquelas grandes campanhas sociais que a gente vê todo dia por aí? E se elas tivessem um objetivo, digamos, oculto? Hoje, a gente vai mergulhar numa teoria bem polêmica, baseada nas ideias do filósofo Olavo de Carvalho. A tese é de que o alvo real dessas campanhas não é a sociedade, mas sim a nossa própria mente. Vamos tentar entender que armadilha seria essa. A pergunta que essa análise toda coloca na mesa é justamente essa. Será que o rosto bonito de uma causa, com aquelas metas que parecem tão nobres e claras, pode, na verdade, estar escondendo uma intenção completamente diferente? A teoria que a gente vai ver aqui argumenta que sim, e que o efeito real de tudo isso é muito mais complexo e, olha, até perturbador do que a gente imagina. E essa frase resume a ideia mais radical da teoria. Pense nas grandes campanhas que vimos por aí. Casamento igualitário, cotas, antitabagismo. De acordo com essa perspectiva, o tema em si é só uma isca. O jogo de verdade, o objetivo final, estaria acontecendo num nível completamente diferente, o psicológico. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa. Por fora, a gente tem a meta prometida, algo que soa bem, algo desejável. Mas a teoria argumenta que, ao aceitar essa meta, a gente é levado para um tipo de labirinto, onde o efeito real é confundir e mudar a nossa forma de pensar, desviando totalmente do objetivo que foi anunciado no início. E é aqui que a teoria fica bem específica. A meta declarada como casamento gay seria só a pontinha do iceberg. Por baixo, o suposto objetivo real seria quebrar as noções tradicionais de realidade. A campanha antitabagismo não seria apenas sobre saúde, mas sobre criar uma histeria coletiva. E as cotas não seriam só sobre justiça social, mas sobre corroer a lógica pura. No fim das contas, em todos esses casos, a razão daria lugar a uma resposta emocional que foi programada. Para tentar ilustrar essa suposta desconexão, a fonte usa uma analogia bem provocadora. O argumento é o seguinte: se o objetivo de um grupo é conseguir aceitação social para algo como o casamento, será que táticas como paradas super extravagantes seriam um caminho mais lógico? A análise compara isso com os escravos romanos lutando por direitos básicos e questiona se os métodos de algumas campanhas de hoje são de fato compatíveis com as metas que elas dizem ter. Bom, se o objetivo das campanhas mudou, faz sentido que o tipo de ativista que elas precisam também tenha mudado, né? A teoria aponta para uma transformação radical, a passagem de um militante que estudava doutrinas para um que opera na base da histeria. E a diferença, segundo essa análise, é gritante. De um lado, tem a imagem do antigo militante, um indivíduo forjado em anos de estudo teórico, disciplina quase militar e treinamento prático muitas vezes perigoso. Do outro lado, o novo militante, que não precisaria de livros ou teorias complexas, mas que seria ativado por símbolos fortes e reações emocionais muito intensas. Esse perfil antigo era construído com um propósito bem claro: criar um verdadeiro homem de ferro. A ideia era que, através do domínio da teoria e da obediência a uma estratégia toda calculada, o movimento teria agentes eficazes e previsíveis. Nessa visão, a emoção descontrolada, a tal da histeria, era vista como uma fraqueza, algo a ser suprimido e não incentivado. Mas por que abandonar um modelo que criava agentes tão preparados? A teoria propõe que foi uma troca estratégica. Basicamente, trocou-se a qualidade de um único militante de ferro por uma quantidade enorme de pessoas que são facilmente mobilizáveis. Era mais fácil e muito mais rápido criar um exército de seguidores movidos pela emoção do que um pequeno grupo de intelectuais doutrinados. Certo. Mas como é que se fabrica essa tal histeria em massa? A análise usa um exemplo que todo mundo conhece bem para ilustrar o processo: a campanha global contra o cigarro. É só parar para pensar na velocidade dessa mudança. Há poucas décadas, fumar é super normal em filmes, escritórios, até em hospitais. Hoje, a simples visão de alguém acendendo um cigarro pode causar uma reação de nojo quase que automática em quem está por perto. A pergunta que a teoria faz é: essa repulsa que a gente sente é 100% nossa e 100% física? Ou ela foi, de alguma forma, ensinada? E a resposta, segundo esta análise, é um fingimento histérico. A teoria não está negando que o cigarro faz mal, claro que não. Mas ela argumenta que aquela reação imediata, visceral, de repulsa, não vem do cheiro em si, mas de uma imagem mental, um estereótipo implantado de perigo e sujeira. Em outras palavras, seria uma reação programada e não natural. E aqui está o pulo do gato, o ponto central da armadilha.
Uma vez que se ensina uma população a substituir o pensamento racional por uma reação emocional condicionada sobre um tema, como o cigarro, esse mesmo mecanismo pode ser usado para qualquer outra coisa. Cria-se um atalho na mente das pessoas que pode ser ativado para manipular opiniões sobre política, cultura ou qualquer outra causa sem precisar de argumentos lógicos. Ok, mas quem seriam os arquitetos dessa engenharia social toda? A teoria não aponta para um grupo novo, mas sim para um antigo, que, em vez de morrer com o fim da Guerra Fria, teria apenas trocado de pele, um verdadeiro Estado dentro do Estado. Bem, a gente aprendeu que o poder soviético e sua temida KGB desmoronaram com a queda do Muro de Berlim, certo? Mas esta teoria vira essa ideia de cabeça para baixo. Ela defende que não houve colapso nenhum, e sim uma transformação planejada. O monstro não morreu, ele só se tornou uma hidra com muitas cabeças, espalhando sua influência de uma forma nova e bem mais sutil. Para sustentar uma afirmação chocante como essa, a fonte cita um dado da jornalista Yevgenia Albats. Se antes da queda da União Soviética havia um agente da KGB para cada 400 cidadãos, depois a proporção teria dobrado, um para cada 200. Para o autor da teoria, a conclusão é clara. O aparato de inteligência não encolheu, ele se infiltrou ainda mais na sociedade, só que operando com um novo disfarce. E agora a gente chega na parte talvez mais ambiciosa da teoria. Uma que propõe que toda a nossa compreensão sobre a Guerra Fria e o século XX pode estar equivocada. A história que sempre nos contaram é a de uma grande batalha. Capitalismo de um lado, socialismo do outro. Mas e se os dois fossem só marionetes num palco, sendo controlados por uma força maior nos bastidores? A teoria que estamos analisando argumenta que o verdadeiro conflito não era esse que a gente via na superfície, mas um outro acontecendo por trás das cortinas. E para entender quem estaria movendo as marionetes, a gente precisa conhecer um termo: socialismo fabiano. Pense nele não como uma revolução com tanques na rua, mas como a água que se infiltra devagarinho nas rachaduras de uma parede. A estratégia não é a força bruta para derrubar o sistema, mas a paciência e a astúcia para conquistá-lo por dentro, através da cultura, da educação e da burocracia. Isso leva a uma releitura surpreendente da Guerra Fria. Segundo essa visão, não se tratava de inimigos mortais. Eram, na verdade, dois competidores com métodos diferentes, mas correndo na mesma direção. Para os fabianos mais sutis, os soviéticos com sua revolução violenta não eram o inimigo principal, mas sim a ala esquerda útil do movimento, o policial mau que assustava o mundo, enquanto eles, os policiais bons, avançavam com a agenda deles de forma mais palatável. E aqui, a teoria chega no seu ponto máximo. A Guerra Fria não teria sido uma luta entre ideologias opostas, mas uma corrida entre a lebre, o comunismo soviético rápido e violento, e a tartaruga, o socialismo fabiano, lento e persistente, para ver quem chegava primeiro ao mesmo destino, um governo global. Nesse cenário, a famosa política de contenção dos Estados Unidos não seria para destruir o adversário, mas só para garantir que ele não vencesse a corrida, mantendo-o vivo, mas sob controle, enquanto a tartaruga avançava. O que nos deixa com essa pergunta final: onde é que está a verdadeira batalha? Se essa teoria estiver correta, a luta não é por leis ou territórios, mas pelo controle do nosso sistema operacional interno, a nossa mente. O verdadeiro campo de batalha, então, não estaria no mundo lá fora, mas bem aqui dentro. A questão é, quem está vencendo?